Me ouvindo bem, gente? Me localizem no espaço aí se estão conseguindo ouvir bem. Bem-vindos. Boa noite, boa noite. E aí, minha gente, como é que tá aí? Tudo tranquilo? Como estamos de Covid? Me ouvindo bem, então? Que bom, que bom. Acho que a internet tá boa, né? Eu comecei, tive que tirar e voltar de novo, porque a internet, pra variar, não tava o bicho. Mas agora acho que tá tudo tranquilo, né? Então, beleza, minha gente. Bom, boa noite para todo mundo. O pessoal vai entrando devagarinho. Hoje a gente vai conversar sobre manejo de seletividade alimentar. Eu sempre digo que é muito legal a gente ter várias opiniões, por isso que eu estou chamando profissionais diferentes, né, para conversar com a gente no Na Nutrição Kids, né, porque eu sempre digo que vale a pena a gente ver várias abordagens, porque eu acho que isso nos enriquece. Boa noite, Fer. Eu acho que isso nos enriquece bastante. Então, hoje a gente vai conversar com uma nutri que eu tenho muito carinho, né, querida demais, assim, eu digo que toda vez que eu me lembro de toda a introdução que ela fez com Benha, eu achei aquilo absolutamente lindo, né, para mim ela é uma referência em BLW e para muita gente também, e ela tem uma abordagem que eu gosto muito, que eu acho que é muito legal a gente olhar, uma abordagem um pouquinho diferente, eu gosto muito do jeito que ela pensa, né, e eu acho que é muito legal para a gente construir, porque eu acho que materno e infantil é uma construção conforme o tipo de criança, conforme o tipo de pai e mãe, não é de família em si, porque é uma construção, né? Então hoje a gente vai conversar com a Fabiola Andriola justamente sobre seletividade, mas antes eu queria dar uns recadinhos para vocês. Quem não se inscreveu, tá? No nosso Instagram a gente tem o Linktree ali. Se inscreve ali para receber as atualizações, que a gente vai mandando atualidades, novidades, informações de cursos, a gente manda sequências de e-mails, porque aí vocês ficam sabendo tudo por ali. As nossas maiores informações vão por ali, combinado? Segunda coisa que eu queria dizer, entrem no Linktree e se o que vocês precisarem tem o nosso site ali, combinado? Só para vocês terem uma ideia. Lembrando que amanhã a gente tem o Na Nutrição Mind com a psicóloga e na quinta-feira eu retomo as nossas live aulas com sistema endocannabinoide, certo? E obesidade. Sem mais delongas, né? Vamos começar a falar com a Fabiola, mas antes, só me esquecer de um recadinho. Gente, a minha ideia hoje era passar para vocês, porque eu tive muita solicitação, assim como a gente decidiu parar o que a gente estava fazendo várias aulas, vários cursos, né, vários e-books, a gente parou tudo, tá tudo parado, ficou tudo em stand-by para eu retomar as live aulas, né? Para poder passar para vocês muito conteúdo para essa atual situação que a gente está agora, né? E aí o pessoal me pediu muito sobre monitoria. A gente ontem mandou os e-mails sobre monitoria, né? Abrindo 20 vagas e a minha ideia era hoje falar para vocês que a gente abriu as 20 vagas de monitoria, te ajudando em toda essa parte digital, tudo que tu precisa saber, como manejar essa consulta, porque isso tudo é muito novo para o Nutri, né? E aí a nossa ideia era hoje falar para você sobre isso ontem. Quem está cadastrado, por isso que eu quero te falar isso, quem está cadastrado na nutrição para receber nossos e-mails, recebeu o e-mail ontem. E aí o que aconteceu? Hoje eu ia te falar sobre isso, só que acabaram as vagas. As 20 vagas acabaram e a gente está com 8 alunos já em fila de espera. A gente vai sentar para conversar de novo, para tentar se adequar no meio dessa loucura toda, para tentar abrir outra turma de 20 para andar paralelo, né? Então, caso tu tenha interesse nisso, manda uma informação, um e-mail para contato@nanutricão.com.br dizendo que tu tem interesse, que a gente te manda mais informações, tá? Não tem vaga agora, esgotou as 20. Tá? A gente está pensando na possibilidade de abrir outra turma, mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. A gente vai ver se a gente tem perna para tudo isso, né? Então, a princípio a gente já está com uma listinha de espera. Então, caso tu tenha interesse, queira saber mais informações, vocês nos mandam, tá? Que a gente manda as informações para vocês. Sem mais delongas, vou convidar a nossa querida Fabiola. Deixa eu clicar aqui. Eita, Lelê. A gente clica e o negócio não funciona. Ó, virou o negócio.
Agora eu não consigo desvirar. Fabiola, tu consegue me mandar um convite? Porque simplesmente travou no teu convite e eu não consigo abrir. Ficou, teu convite tá preso aqui pra mim, porque acho que passou os 2 minutos e ficou preso o convite. Vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente. Eu não consigo abrir. Fabiola, tu consegue me mandar o convite de novo? Teu convite ficou preso, ele tá parado na minha tela. Não sei se tu tá me ouvindo aí, se tu consegue me mandar. Porque ficou travado, ó, destravou. Agora eu consigo. Tô mandando. Preso. Então vamos começar. Vamos lá, começando. Gente, eu vou desativar. Boa noite. Tudo Oi, tranquilo? Deixa eu só avisar, tudo pessoal, eu vou bem? desativar os comentários, mas vocês podem mandar perguntas, tá? Naquele pontinho de interrogação para enviar perguntas, tá bom? Que a gente vai lendo. E aí, minha garota, tudo tranquilo? Tudo bem, tudo É um tranquilo. assunto chato pra gente conversar hoje, porque é um universo, né? Nossa, deixa eu só te contar que eu ganhei 1 hora do meu dia hoje, Por quê? porque eu programei a live na minha rotina e na minha 19h30. cabeça para 7h30. E quando eu me dei por conta que era 8, eu disse, gente, ganhei 1 hora. E aí, me conta, como é que é a tua Ah, história com o manejo nesse tipo de criança que está com problema na seletividade alimentar, está com seletividade alimentar? pensando assim, como, né, num atendimento onde a procura, né, da mãe, da família, né, que elas vêm com essa demanda, né, meu filho é seletivo, né, é uma legenda, assim, muito global, né, muito, meu filho não come, né, o meu filho não aceita provar alimentos, né, então que eu acho que é importante a gente começar, assim, a gente pensar, né, essa seletividade alimentar, né? O que a gente classifica como seletividade alimentar, o que realmente é considerado uma seletividade alimentar, porque esse termo acabou meio que viralizando e sendo utilizado de Qualquer forma coisa muito. ruinzinha é seletividade alimentar. E eu acho que isso é Banalizaram o termo, importante. né? Exato, exatamente. Tanto eu acho que como nós profissionais, né, talvez a gente acabou usando muito esse termo para muitas questões, mas principalmente entre as próprias mães, né, entre o público, né, que a gente atende, assim. Então eu acho que é muito importante. Só que também o que eu acho que é de extrema importância é que se a mãe vem com uma queixa, seja ela qual for, a gente tem que dar ouvidos a isso, Sem sombra de né? dúvida. Então, se a mãe tá, a família, né, tá com essa angústia, tá refletindo sobre isso, e se mesmo que na crença dela, na cabeça dela, ela entenda isso como seletividade alimentar, a gente tem Sim. obrigação, né, Tem de algo que ela tá vendo que tá escutar, errado. Sim. Algo errado exato, tem. né? Uhum. Uhum, uhum. E aí esse é algo errado que eu acho que é interessante a gente manejar, né? Será que é algo errado que realmente É errado. necessita Uhum. isso, né? Necessita uma intervenção, né? Uhum. Ou é um errado só na concepção dessa mãe, né? De como que Uhum. ela enxerga essa alimentação, né? Uhum. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que como profissional a gente tem que tentar fazer essa diferenciação, assim, né? Uhum. E eu vejo que isso acontece muito quando a mãe ela tá no segundo filho, que ela compara muitas vezes como foi com o primeiro. E muitas vezes isso acaba confundindo um pouco. É tão diferente, de repente, um filho do outro, que para ela aquilo ali, mas ele não come tão bem quanto o outro, ele tá com Uhum, seletividade alimentar. Muitas vezes a comparação eu uhum. acho que também pode. Entre, entre os dois filhos, né? Assim, se é uma mãe de mais de um, mas também entre as próprias mães, né? Os próprios, a nossa rede ali, Grupos. né? De amizade, de amigos, né? Então, se a gente for pensar, né? O que que é o comer bem, né? O que que a gente considera, né? Uma criança comer bem,
né? Ou o que é aceitar novos alimentos, ou como que é o Uhum. comportamento dessa criança frente à alimentação. Às vezes, para mim, é uma coisa, para ti vai ser Verdade. outra, né? E aí a gente vai acabar fazendo essa comparação, né? Então eu acho que se a mãe tem uma queixa, eu acho que a gente tem que escutar, começa por aí. Não Mas tenho dúvida. tentar entender todo o processo, né? A primeira pergunta que eu faço, né, seja que a mãe chegue com uma criança de 8 meses ou uma criança que já tem 3 anos e a queixa é seletividade alimentar, né, numa regra geral, a minha primeira pergunta vai ser: me conta como que foi até aqui, né? Me conta como que foi o caminho até aqui, desde a gestação, amamentação, se usou complemento. A gente tem que, né, fazer todo um caminhar, assim, para ver em qual fase essa criança tá, qual é o histórico que essa criança tem em relação, né, às memórias dos alimentos, né? Verdade, verdade, verdade. Eu sempre digo que tem várias coisas que estão englobando esse monte de dúvida dessa mãe, né? E me diz uma coisa, o que que tu acha que é importante a gente passar para os nossos colegas nutris em relação às fases normais de desenvolvimento e o que que realmente é recusa? Porque a gente sabe que tem fases que a criança vai ter mais dificuldade com o alimento, né? Uhum, uhum. Isso é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? A gente sabe que crianças que têm uma dificuldade alimentar, né? E aí essa dificuldade aí a gente vai ter que tentar identificar qual é o fundo dessa dificuldade alimentar, né? Porque não é muito em questão de idade. Então a gente não pode dizer assim, não, com 8 meses não existe seletividade alimentar. Né? É que a palavra seletividade alimentar é uma coisa que a gente tem que, né, abrir um pouco a mente, assim, né? Seria talvez uma dificuldade, né, na hora da alimentação, né? Não necessariamente uma seletividade, que dá a sensação de que é seletivo, né? Mas ele pode ter uma dificuldade, ele pode ter uma resistência em alguns aspectos que impactam na recusa alimentar, né? Então são vários pontos importantes de a gente entender. Então, uma criança ela já pode apresentar uma recusa alimentar, uma dificuldade alimentar e até uma seletividade alimentar já muito precoce, né? Porque a gente escuta muito de profissionais que um bebê de 10 meses, não, isso é fase, isso vai passar, não te preocupa. E às vezes tem um fundo por trás que é interessante a gente avaliar com mais, né, um pouquinho de olhar mais crítico, assim. Então, as fases do desenvolvimento da criança são importantes, mas eu acho que a gente também tem que entender que cada criança é uma criança, né? Então, não é uma regra, né? A princípio, no primeiro ano da criança, né, o objetivo ali é explorar o alimento. E uma dificuldade que talvez a gente observa mais nesse momento, que a gente poderia, né, ligar uma luzinha de alerta, seria uma criança que tem principalmente uma resistência e uma recusa na exploração dos alimentos, né? É diferente de uma criança que talvez a gente recebe com a queixa de que não come, né? Um bebê de 7 meses que não come. Então a gente tem que avaliar Mas o aí que tu não que é o não questionaria come a para ti. autonomia da criança? Se o pai e a mãe dão Com certeza. autonomia, né? Porque eu vejo Exato. muito isso, muito. Eu já ouvi isso de amigas, de pacientes, de... Teve uma situação uma vez que eu ouvi de uma paciente minha me contou irmã, que a irmã não deixava, assim, se caísse uma comidinha aqui, ela já ia limpar a criança, sabe, rapidinho. Uhum. E tomar a criança tocar no alimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a informar mais da importância da autonomia da criança. Vai se sujar. A gente tem falado isso muito nas lives, porque eu vejo que muitas vezes, na vida louca que a gente leva hoje, corrida, né, as pessoas não têm mais, que nem antigamente, uma pessoa que trabalha o dia inteiro em casa, é ou não é? Geralmente vai limpar a casa uma vez por semana. Então, eu acho que isso faz com que muitas vezes não tenha
essa coisa de deixar a criança experimentar. E eu te confesso, e quero te dizer que foi graças a ti que eu faço isso com a Júlia hoje. Porque eu me lembro muito, na época do bem, que tu estava mostrando, tu dizia do pegar, vai sujar. Eu me lembro tu falando isso muito claramente, vai sujar. E eu já comecei, a gente se encontrou uma vez no shopping para conversar, te lembra? E a gente falou sobre isso Sim. até. E eu te falei que para mim o BLW era muito complicado porque fazia sujeira. Tu te lembra disso? Até que a gente chegou a conversar dos tipos de babeiro, porque eu queria desenvolver babeiros que não fazia Exato. sujeira. Ela é prova, não é verdade? Então eu acho que É muitos verdade. pais, como eu, que às vezes não se dão conta. E eu, graças a tua abordagem, eu fui estudar e ver cada vez mais que era exatamente isso e que é importante para a criança não ter nojinho do alimento, olhar para aquele alimento com outros olhos, não ficar com aquela coisa de aversão. Por isso que eu acho que quando a gente pensa em seletividade, é um conjunto de coisas que a gente tem que questionar. Por isso que eu sempre digo assim, ó, tem seletividade, eu sempre pergunto, como é que foi a introdução alimentar? Como começou? Exato. Tu deixava pegar na mão? Porque às vezes é aquela coisa de não sujar, que a comidinha caiu, já passa ali a colher aqui pra já rapar aquele... É ou não é? Então, o bebê tá intocável. E, na verdade, assim, né? São oportunidades. Travou. Oi? Tá me escutando? Acho que voltou. Tinha travado. Tô te Tá. escutando. Eu vou só destravar, vou Na só verdade, botar assim, os comentários pro pessoal nos avisar se travou, tá? Se tá travando. Senão a Tá, gente não tem como isso. saber. Bom, tá. Na verdade, assim, são oportunidades que a gente propicia para aquele bebê. Cada bebê vai ter uma reação e uma relação diferente com o alimento. Tem bebês que às vezes são um pouco mais resistentes a esse tocar, a esse pegar, a manipular. Outros querem com toda a força do mundo agarrar aquele alimento e aquela colher, né? E aí a gente tem que ter essa percepção, né, do como a gente vai estimular e motivar, porque quem não está motivado não come, né? Então eu tenho que estar motivado. No primeiro ano de vida é essencial esse olhar para o explorar o alimento, né? Então a gente não precisa ensinar nenhuma criança a engolir. Engolir eles sabem, né? Eles mamavam, eles engoliam. O que a gente precisa ensinar é eles a comer, né? A experienciar todo que o alimento proporciona. E isso entra textura, entra aroma, entra visão. O que acontece é que às vezes alguns bebês, e aí existem algumas causas disso, né? Existem algumas hipóteses, são mais reativos e sensíveis para alguns pontos específicos. E não que isso seja certo ou errado, né? Não que seja talvez um problema a ser visto, mas tem que ser bem conduzido. Porque se a gente não conduz de forma certa, aí o problema se instala. Né? Então, um bebê lá com 6 meses. O que é conduzir de forma certa? Vamos pensar assim, ó, um bebê lá com 6 meses, né? Iniciou a sua introdução alimentar, né? A mãe começa a perceber que aquele bebê talvez não tá pronto para comer, mas o pediatra diz que tem que começar a comer, né? Ou então aquela criança nitidamente não está disposta a pegar o alimento e a mãe acaba dando aquela forçadinha, dando aquela empurradinha. Porque é incrível que a criança começa a mostrar interesse, né? Eu digo ali. Na hora que ela tá pronta, ela ataca, né? Não tem quem segure, assim. É impressionante. E às vezes a gente não tá preparado, não é o nosso tempo, né? Então, o que acaba acontecendo? Algumas crianças, nesse início, desde muito cedo, elas demonstram preferências para algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu dou uma papinha bem esmagada, bem líquida pro meu bebê e ele aceita, come tudo, né? E aí o comer tudo é quase que uma medalha assim para a mãe de melhor mãe, né? Comeu tudo. Então é uma coisa que a gente tem que ir desmistificando, né? Quando eu dou um prato de alimento esmagado, mas talvez não tão esmagado, com os grumos, com os pedaços, ele já não aceita tão bem, né? Não come todo o prato. Gospe, bota para fora. E aí aquilo, o que é a condução então? É passar para essa mãe que é normal isso,
que nessa fase que o bebê tá, a gente não foca na quantidade, a gente foca nas experiências. E aí, se a gente não tá com um suporte profissional nesse momento, a mãe, naquela angústia de ver a criança comer tudo, acaba liquidificando, passando a peneira, né? E aí começa uma série de fatores. Televisão, né? Os aviãozinhos, né? Então começa o problema a se instalar ali. E que não necessariamente era um problema. Então, não necessariamente é uma criança seletiva, com uma dificuldade alimentar. Foi um caminhar que foi se desenvolvendo a isso. Do outro lado, existem crianças com dificuldades reais. E a gente não pode diminuir isso, né? Então, tem crianças que têm algumas questões sensoriais Tá envolvidas travando. e que Pra mim vão tá ter uma travando. dificuldade Vamos ver se o maior. pessoal tá travando. Tá travando. Vamos ver se o pessoal nos avisa se travou. Gente, Ver. travou? Nos avisem aí. Pra mim Alguém travou. bota um. E tu me escuta agora? Bota um assim ou um assim. Te escuto, só que travou. Ó, ainda tá dando Tá. umas travadinhas pra mim. Só pra eu saber se é o meu ou não. E Uhum. tá com delay. Então, ó. Não o quê? Não travou? Não é não travou? Só pra eu entender. Nath, o que que é o não, Nath? Vamos perguntar. E, ó, não Não travou. travou. Então tá, então foi o meu. Então tá, Tá. então segue o baile. É, Vou o meu tirar o meu também dá, aqui. às vezes. Tá, deu, agora acho Vamos melhor. ver se Não tá. travou. Ok, ok. Então, vamos continuando. Tá. Então, eu acho que isso que é muito importante, sabe? Como profissional, né, antes de pensar em qualquer manejo, qualquer orientação, é escutar essa família, escutar a história dessa criança em relação à Se não teve algum alimentação. engasgo, né, alguma situação ruim na hora do almoço ou do jantar. Eu acho que às vezes isso. Eu tive uma situação de um menininho que assim, ó, foi muito difícil a alimentação dele de uma forma geral. Porém, ele se engasgou, tava ele e a mãe só. E a reação da mãe, eu acho que assustou muito ele. Mais do que ele já Aham, estava assustado. Dito e feito. uhum, Ele só queria mamar. uhum, E foi um caso uhum. bem chatinho da gente conseguir manejar. Eu me lembro como É. se fosse hoje, assim. É, na verdade, assim, uma coisa que eu acho muito fantástico, né, é a gente entender que cada um tem de reação em relação ao alimento, né? Então, por exemplo, assim, o que para mim talvez não me incomoda, a criança ela pode receber aquilo como um incômodo muito grande, né? Então, por exemplo, é por isso que a gente fala muito, né, na questão do ambiente propício, né, para conduzir esse desenvolvimento, inclusive do processo de aprendizagem de alimentação. E isso não é só no bebê de 6 meses, né? É meio que para a vida, né? Uma criança está em constante aprendizado, Total. né? Não é só ali, não é dei a primeira semana, aceitou super bem e era isso, né? Então acho que começa por aí. O que que é um ambiente propício, Oscila, né? né? Claro, oscila muito, né? Nessas fases que a criança passa. E o ambiente propício faz toda a diferença. Desde o cuidador que está junto com a criança para oferecer esse alimento. Então, como tu contou, né? Essa mãe que presenciou um engasgo, né? É muito angustiante. O quanto ela não passou isso para essa criança. O quanto de memória não ficou nessa criança também. Assim como bebês prematuros, que passaram muito tempo por alimentação por sonda. Agora travou para mim também.
Tu tá me escutando? Tô, agora tô. Deu Tá. uma travada, mas já voltou. Então tá. Então, bebês prematuros também, né? É interessante a gente observar por esse lado. Um bebê que teve um engasgo, como tu falou, um bebê prematuro, que foi muito manipulado, ele tem um registro dentro da cavidade oral dele, sensória, dentro da boca, que não é prazerosa. E aí o alimento, às vezes, reativa todas essas memórias que a criança tem, né? Então, tem situações onde talvez a nutricionista não vai conseguir sozinha manejar essa seletividade alimentar, que ela vai precisar da ajuda de uma fonoaudióloga que entenda de recusa alimentar, talvez ela vai precisar de uma consiga entender essa angústia que essa mãe tem. Vai precisar talvez uma ajuda de uma terapeuta ocupacional, né, que vai ali desensibilizar essa questão oral para o bebê começar a ter uma aceitação melhor, né? Uhum, Então eu acho que uhum. né, é uma questão de a gente primeiro entender, né, o que é essa seletividade alimentar. Se a gente trabalha com uma seletividade alimentar real e que acontece, onde tem uma questão orgânica envolvida, ou tem uma questão sensória envolvida, né, de hipo ou de hiperreatividade, é uma coisa. Outra é a gente trabalhar com aquela família que vem com a queixa de uma seletividade alimentar, que talvez é só uma fase do desenvolvimento, né? Uhum. Aqueles ECAs esperados que fazem parte E da geralmente alimentação de esses. uma criança. E tu acha que existe, pelo menos para a gente dar um norte para os nutris, existe algum período onde os ECAs são mais comuns? Na verdade, o que que a literatura traz, tá? Que a partir de 1 ano e meio, a criança ela começa a demonstrar mais preferências, né? Então, Total, eu tô vendo na Júlia isso. É é, impressionante. é não que ela não queira e não que ela tenha uma dificuldade, mas ela já sabe o que que ela prefere, né? E como talvez nós adultos, diante de um prato todo colorido, a gente saiba a importância de cada cor, a gente saiba que um alimento é proteína, o outro é carboidrato, a criança não. Ela vai pela preferência do paladar, Uhum. da textura, do conforto que aquele alimento traz. Então, se bem manejada essa fase, a gente diz que é uma fase escolhetiva e não seletiva. A criança escolhe Mas agora eu vou te mais. dar uma opinião minha mãe. Minha mãe não, minha, vírgula, mãe. Como Uhum, mãe. Tu sabe que para mim foi muito claro. A Júlia ela tinha uma alimentação muito certinha, muito organizadinha. Quando ela teve contatos com alimentos que ela uhum, não comia em casa, uhum. bagunçou tudo. Para ter um exemplo, ela não comia Estoura a pão em bolha. casa. Ela não comia pão, tá? Não comia pão. Eu Uhum, sofro com o pão todos os dias. Tipo, ela tá uhum, comendo. A gente não pode deixar nenhum pão à vista porque ela tá uhum, comendo. Daqui a pouco ela levanta a cabeça. Ela não fala quase nada, tá? uhum. Mas pão ela fala. Tá bom pra É, ti? Então, o é. que que se eu pudesse, eu daria eu pensaria, eu diria algumas coisas que para mim foram muito importantes. Cuidar com algumas coisas que talvez possam não ser tão interessantes de introdução tão cedo, Uhum, sabe? uhum, Porque para mim atrapalhou demais, uhum, demais. uhum, Assim, ó, ela uhum, simplesmente prefere hoje e às vezes chora e ela fica braba uhum, e quer pão e aí não quer comer uhum, comida. E aí eu aham, insisto, eu dou um tempo, converso, brinco, aham, sabe? E volto com a comida de novo, mas não cedo no pão. aham, aham. Mas me chamou a atenção porque para mim isso foi um literal marco, foi muito visível. Muito visível. É, Olha lá, e ó. na, A Brantelli tá é, falando isso em relação ao pão, ó.
É. É. Pra E mim, na isso que a Júlia tá verdade, com 1 ano e 2 meses. Isso aconteceu lá pelo 1 ano, mais ou menos. é. Bah, E na, e na então eu verdade, digo assim, Carol, ó, é por isso que pode não, falar, mas é por desculpa. isso que tem, é por isso que se tem as recomendações, né? Claro, o pão, por exemplo, a recomendação é pode apresentar a partir de 1 ano, né? Mas se a gente for ir para a maioria, para a grande esmagadora das pessoas, né? O doce, né? Não é à toa que o doce é recomendado só a partir dos 2 anos. Porque é inata a preferência da criança pelo doce. E aí começa a entrar numa angústia materna, né? É melhor comer do que não comer, né? Então Ah, que às vezes é difícil de sustentar isso se tu não tá muito bem, né? Se tu não tá ali muito segura daquela tua escolha, né? E por isso que eu acho que ó vale lá, muito ó. a Olha questão. ali o que eu tô dizendo. Minha filhada só pede pão. A minha também. Ah, e se eu pudesse dizer, assim, se eu não trabalho com escola. Se eu trabalhasse com escola, eu ia dizer, não coloca pão, não coloca bolo, sabe? Tentar fazer coisas. Eu me lembro muito das tuas receitas na época do Ben, assim, que eu acho que foram coisas muito legais, mega nutritivas, não pela facilidade, né? Uhum, Porque, putz, assim, ó, atrapalha e eu vi, assim, eu perguntei para várias pessoas e várias pessoas me disseram a mesma coisa. Por isso que hoje eu tô tendo, como é que eu vou dizer assim, eu tô falando de verdade, assim, porque eu falei com uhum, muitas amigas mães e todas disseram a uhum. mesma coisa. Quando conheceu o pão, foi, É, foi drástico. é. Que E na isso é uma verdade coisa é que assim, preocupa né? de verdade? É porque a criança, bom, ela começa com as preferências, né? E também tem a questão né, que é um carboidrato, né? Então a criança tá ali no auge da sua energia, né? Então, assim, é uma fonte rápida de energia e ela começa a perceber isso, né? Não dá trabalho, né? Porque o pão dá muito menos trabalho para mastigar, né? É uma coisa que ela pode comer com a mão, né? Às vezes é uma criança que já, talvez, né? Não é o caso da Júlia, mas assim, que não teve a oportunidade tanto de comer com a mão. E aí o que dão na mão da criança ou é a bolacha Maria, ou é o pão, né? Então é o que ela tem oportunidade Eu acho de maisena. pegar, Sabe o que eu é, penso assim, ó? De sabe? repente, se fosse pães com pastas, uma pasta, sei lá eu, de, de grão de bico, De alguma coisa que não amendoim, deixasse aham. o pão tão puro, sabe? Uhum, Porque, tipo, com presunto e queijo, separa e vai comer um de aham, cada vez. E aí que eu aham. penso assim, daqui a pouco não deixar, buscar uma forma que seja de repente mais nutritiva. Eu, como mãe, como nutricionista, eu acho que seria por esse lado. Concordo. Tentei não Mas eu colocar o pão, mas ó, aí que tá, ó. Isso que ela tá escrevendo, ó, tu tá conseguindo essa. enxergar o que a Nath tá escrevendo ali? Sim, exato. Aham. É. Mas sabe o que que eu acho, Carol? Agora, assim, olhando para um olhar assim mais a longo prazo, assim, né? Eu brinco que começa a estourar a bolha, né? A gente começa assim né, a ter choques de realidade, assim, né, da Uhum. alimentação. Porque até um certo período a gente consegue estar ali, né? E depois a gente começa a ter que sobreviver numa sociedade que tá bulhufas para alimentação infantil ainda, né? Ainda. Então, essa questão do pão, né? O que que eu acho que também vale a gente pensar, olhar para um olhar de aprendizado para a criança de uma relação com um alimento onde, ok, tem o pão, tu gosta do pão, é uma preferência, mas o horário de comer esse alimento é no café da manhã depois da fruta, né? Então, criar uma rotina para essa criança e que eles vão Uhum. entendendo, né? E Uhum. claro, eu acho que essa estratégia que tu falou também vale muito. Não deixar à vista, né? Então não vamos torturar também a criança, Hum. né? Porque ela não é Deixa isso. boba. Se ela gostou Uhum, do sabor, e é fácil, é bem mais fácil, não precisa mastigar muito. É ou exato. não é? Uhum, Então, uhum, o que que eu penso assim, o que eu acho que é uma coisa interessante, o que ela escreveu ali é muito legal, porque a maioria das vezes os pais exigem isso, né? E isso foi uma coisa uhum, que eu adoro a Nutri da escolinha da Julia, assim, e eu vejo a dificuldade dela com a dona da escolinha,
embora Uhum. ela vá liberando algumas coisas, mas putz, sabe como é difícil o Nutri ser Nutri nessa situação, Exato. sabe? É Uhum. muito Uhum. difícil. E aí eu fico pensando assim, o que que a gente mais tem que fazer para poder dizer que se a gente está trabalhando uma coisa para o futuro da criança, porque eu sempre digo, a alimentação agora não é só o agora, é o futuro, né? Então, Exato. eu sempre digo Uhum. assim, ó, e se eu trabalhar a introdução alimentar um dia de crianças, eu vou falar para os pais da importância de repente, não dar esse pão puro, entendeu? Fazer Uhum. uma pasta de Uhum. alguma coisa junto, para que a criança não tenha aquele gosto tão gostoso, tão fácil, sabe? Para que ela possa, devagarinho, de repente pode gostar de pão, pode, mas não ficar com esse desespero de Uhum. pão, sabe? Foi uma coisa Uhum. que realmente me chamou muita atenção. Ó, trabalho em uma escola com crianças de 1 a 2 anos. Adoram pão e biscoito. Muito se nota que não tem muito contato com comidinha de verdade. É. E aí, na verdade, o que que eu acho que acontece, assim, ó, pensando nessa questão, falando do pão agora, né? Mas o que que eu acabo vendo, assim, ó, que vai muito de como os pais conduzem essa Ah, fase, não tenho né? dúvida. Então, Tenho dúvida. seja do pão, seja da recusa das frutas, porque é natural a criança começar a desenvolver então essas preferências e às vezes passar semanas, meses recusando um tipo de alimento. E a forma com que a gente reage a isso, talvez vai fazer passar essa fase e voltar tudo ao normal, ou se instalar um problema, né? Então, até aconteceu um caso bem, assim, bem aqui em casa, assim, disso, né? Desde o final do ano passado, o Benjamin começou a recusar melancia. E melancia eu acho uma fruta prática, fácil, gostosa, né, pro verão. E logo no verão, não queria a tal da melancia. Tudo bem, entendeu? Eu aceitei, a gente foi conduzindo isso. E aí agora, nessa semana que passou agora, eu fiz a melancia, como eu sempre faço. E aí ele me disse, tá, eu como, mas só se tu tirar a semente. E Ah, aí eu entendi, aham, né? Então, assim, aham. eu não sei o que se passou, mas talvez aconteceu lá atrás de eu oferecer uma melancia que tinha muita semente. Ou E ele que ter bom que pego um ele pedaço de fala. melancia. Aham. Sabe se Entendeu? logo mais Mas, novinho. Uhum. exato, mas foi uma fase extensa, de 4, 5 meses de recusa da melancia. Então, se eu paro de oferecer ali, não gosta. E começo a rotular, não, mas ele não gosta. Nem oferece porque ele não gosta. Nem compro porque ele não gosta. Não, ele Isso é não importante gosta. tu falar. Uhum. Vai se instalando, né? Então são fases, são sinais que eu acho que em relação a essa seletividade, que é uma seletividade que é mais uma questão de proporcionar oferta e um ambiente adequado e deixar a coisa aí. Que é muito diferente de uma criança onde essa seletividade está envolvida com algo mais orgânico, uma criança que tem alergias, uma criança que tem um refluxo muito grave, uma criança que passou por um período de internação muito grande e não tem mais prazer oral, né? Eu nunca Ou tinha uma parado para criança que foi pensar nisso. forçado, uma criança que foi forçada a comer, né? Então, uma criança que foi forçada a comer, chega um momento que ela trava e No se forçado a torna comer eu já sabia. seletiva, Uhum. Eu nunca tinha pensado nisso no né? hospital. Nunca. É. Isso é uma Tem coisa para uma entrar na até amnese até das nutris. para quem tem interesse nesse assunto, né? Eu até separei porque se tem um livro que eu indico é esse aqui, ó, não sei se tu conhece. Ai, sim. Ai, assim, ela para mim ela é a referência, para mim não, né, para todo o Brasil, né? Ela é a referência em recusa alimentar. Fala o nome do livro porque ele É ficou virado para é o pessoal saber o nome e a autora. sim. É Patrícia Junqueira. É uma fonoaudióloga e ela tem um instituto, né? Então ela tem esse livro, ela já tem um livro novo que eu ainda não comprei, porque não tenho, não, não é o momento de eu conseguir ler um livro novo. Mas ela já tem um outro livro novo, né? E ela fala muito isso, né? Ela dá valor a essa seletividade alimentar em crianças que têm uma queixa e que talvez passaram por um monte de profissionais, onde os profissionais dizem sempre a mesma coisa.
a culpa é da mãe, é porque a mãe não oferece direito, é porque é uma fase, e não estão enxergando que aquela criança realmente tem uma questão envolvida muito mais importante, né, por trás. É uma criança que talvez ela não toca os alimentos, mas ela também não gosta de tocar na grama. É uma criança que não brinca com areia. É uma criança que, quando dá um barulho alto, já se estremece. Se está num ambiente muito agitado, já não se sente confortável. Ó, o pessoal tá Então, querendo de cada novo o nome um. do livro porque travou. Ó lá. Ah, é por que meu filho não quer comer? Vai ficar virado, né? Mas aí... Depois eu vou postar ali e te marco pra gente Tá. compartilhar. E a gente coloca nos Porque nossos destaques depois para vocês, tá? isso, porque é um livro que vale a pena ser lido. Porque ele abre esse olhar, né, para o profissional, principalmente, mas também para os pais. Abre esse olhar de entender o que essa criança está querendo se comunicar com o alimento. Né? E às vezes ela está querendo comunicar uma dor. É uma criança pequena que não tem habilidade de dizer que não gosta da semente de melancia, Sim. né? Mas que tá querendo se comunicar de alguma forma, Tu sabe que né? eu conto uma coisa que tu tá falando isso com todo o Ben. Tu sabe que a Júlia sempre amou abacate. Sempre. Na verdade, ela sempre amou tudo e agora ela resolveu ficar seletiva em algumas coisas. Ó, Mas eu sigo, o que escolhetiva. eu aprendi nessa semi-seletividade dela? Escoletiva, eu ia dizer semi-seletividade. Tipo, eu esmaguei o abacate, e olha como é importante e a gente não se dá conta. Eu esmaguei o abacate e botei aquela parte mais verde do abacate. Ela fez careta, se arrepiou. Eu digo, mas o que é isso, minha filha? Tu nunca fez isso? Até que eu fui provar o abacate. E realmente, com a parte mais verde, fica muito mais amargo. E aí o que eu fiz? Não para desmistificar o abacate, a outra vez que eu fui dar o abacate, eu cortei o abacate em tirinhas e dei na mão. Não dei esmagado para ela não associar aquele esmagado e Perfeito. sabe? Tentei trocar. Então o que eu tenho tentado fazer e tem funcionado muito bem é quando ela não gosta de um jeito, eu dou de outro. Disfarço, no outro dia vou lá, dou no... E uma das coisas que a gente faz é sempre, eu e meu marido, a gente sempre faz isso. Se ela começa a comer e não quer, e ela diz que não, assim, ela te olha seriamente e te diz que não. A gente disfarça, não fala nada e a gente começa com, que delícia, a gente vai comer, porque a gente coloca a Júlia para comer junto com a gente. E isso é uma coisa que eu chamo a atenção e oriento vocês, quando chegar a criança ali pelo quinto mês, por exemplo, tentar começar a botar a criança à mesa com os pais, para ela começar a entender esse movimento. Porque muitas vezes o que acontece é que a criança vai à mesa no sexto mês, quando ela tem que ser introduzida nisso. Exato. Isso a gente e aparece não um fez. prato de comida na frente. Surge. E ela não sabe nem como fazer. Então, a gente começou ali pelo quarto, quinto mês da Júlia, deixar ela sempre na hora do almoço com a gente. Sempre. Perfeito. Então, ela ficava ali junto, olhando. Ela ficava sentadinha olhando. E eu comecei, e o Wagner também, a gente começou a perceber quando ela começou a ter interesse pelo alimento. Por isso que eu aviso as nutris que não têm filho, que isso vai acontecer. Porque toda mãe conta isso, que a criança começa a desenvolver essa vontade, né? Ela começa a ter isso, porque muitas vezes a gente não sabe se a criança está preparada ou não. Então eu digo, a criança dá sinais. Então, as coisas para mim que foram muito pontuais foi isso, de botar ela à mesa junto com a gente. Quando ela não gosta de um alimento, eu ofereço o mesmo alimento de outra forma. Porque eu já tentei dar para ela o abacate esmagado, e ela, quando ela olhou o abacate, ali que eu me dei conta de, não pode ser do mesmo jeito. Ela gravou. Ela gravou. Exato. Então foi de outro jeito. Não, e se a gente vai reforçando isso, né? Cada Aí vez vai ficando mesmo que mais não come difícil mais. para a criança. Exato. Mas sabe que tu falou uma coisa que eu acho que vale a gente comentar. O porquê que é tão importante colocar a criança a partilhar das refeições desde antes da introdução alimentar, tá? Por quê? Aprender a comer é algo muito complexo para a criança. Está envolvido muitos sistemas, não é simplesmente só o aprender a mastigar e engolir. É o aprender a tolerar
o barulho que o alimento faz, é aprender a tolerar talvez até o barulho dos talheres que bate no prato, é aprender a tolerar a sujeira que não é sujeira, né, que é alimento, mas é a comida que fica no rosto um tempo, é aprender a tolerar até a roupa, o babador. Tudo isso a criança precisa, o que para nós é simples, a criança precisa aprender, ela precisa ser integrada a isso. Eu deixava Então ela brincar antes dela comer com a colherinha na hora do almoço. Isso! Ali, por que se estimula muito com 4, 5 meses o uso de mordedores? E hoje a gente já tem alguns mordedores até mais interessantes, que eles já têm texturas diferentes, não sei se tu já chegou a ver. Não, Que eles não são. sei. Parece tipo uma argola, né? Tem vários tipos, assim, né? Eu Mas eles tenho um são da tipo uma mãe que é argola liso de um com. lado e todo longo do outro. Isso aí, porque eles têm diversas Que texturas. legal, E a aham. criança lá com 4 meses, 5 meses, que ela tá com aquela ânsia, às vezes, de botar coisas na boca, e leva esses mordedores à boca, ela já vai se acostumando com essas texturas diferentes. Se ela já vai para a mesa, ela vai se acostumando com o barulho que tem uma refeição. Ela vai percebendo o movimento que se faz para comer, o movimento que se usa, né, para mastigar, o movimento que se leva até a boca. Então ela vai interagindo com isso, né? Então, por isso que essa integração toda, É tão né, é super importante, importante a né? gente avaliar, né? E uma criança que não passou por isso, talvez vai ter uma dificuldade maior na aceitação de novos alimentos, vai ter uma dificuldade maior em algumas texturas específicas, né? Tem criança que só come crocante, né? Outras que só comem lisos, né? Se tem qualquer tipo de textura, já não come. E aí não é simplesmente deixa com fome que vai comer, né? O que a gente escuta, né? Deixa passar fome que uma hora come. Gente, isso não é ter empatia pelaquela criança. Tu tem que entender o processo e conseguir conduzir de uma forma com que a mãe, que é quem vai estar lá, né? A família, que é quem vai estar lá, de uma forma que saia todo mundo feliz. É verdade, é verdade. É a mais pura verdade. Tu sabe que isso de seletividade é muito interessante, assim, tu falar dessa coisa de preferência e seletividade, né? Porque eu mesmo, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu mesmo, quando a Júlia começou com essa coisa de escolher, eu pensei, digo, ai, será que ela tá entrando em seletividade? Porque dá uma certa confusão na gente, tu não entende o que tá acontecendo. De repente, a criança amava. De repente, E uma coisa que eu garanto pra vocês como mãe, tem que seguir insistindo. Tipo, vou dar um exemplo, a Júlia amava chuchu mais do que tudo na vida. De repente, ela começou a cuspir o chuchu. Ah, sim. Começou a cuspir. Exato. E a cuspia de fazer barulho, assim, ó, assim. Hoje, e eu não deixei de dar. Não deixei de dar. Hoje, ela voltou. Hoje no almoço, por exemplo, ela comeu, acendeu. Eu tenho que dizer, filha, não tá bom ainda. Ela mandou ver chuchu, que foi uma maravilha. Então eu acho que são. E é que nem a gente. Às vezes a gente não tá afim naquele dia. Então eu acho que às vezes a gente tem que relaxar um pouco, né? E orientar os Exato. pais, de repente. Tu acha que existe alguma característica mais específica para a gente caracterizar como seletividade? Tu acha que existe alguma coisa que possa caracterizar mais a seletividade? Ah, eu acredito muito, né, nessas dois focos, assim. Talvez uma criança que tenha uma causa orgânica envolvida pode ter uma seletividade envolvendo ali talvez a Isso dor, para mim o foi, eu achei desconforto. muito legal tu falar isso, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uma criança que teve refluxo, né? Toma medicamento para refluxo, né? Teve muita crise de refluxo. É uma criança que talvez na introdução alimentar vai sentir um pouco mais de desconforto do que uma criança que não teve refluxo. Uma criança que tem alergias, né? Ou uma criança que teve essa questão da internação, né? Crianças com algum tipo de atraso no desenvolvimento motor também, né? Pode ter um pouquinho mais de dificuldade na hora da alimentação.
É, qual era outra coisa que eu ia te A dizer? Carol tá E a colocando que questão. seletividade é quando tem pelo menos 10 alimentos que a criança não coma. É isso, Carol? Ui, A na Ca- verdade tem essa classificação, assim. Quem tem uma classificação bem interessante para isso é o Dr. Mauro Fisberg, que Aham. ele trabalha bastante também com dificuldades alimentares, assim, então tem bastante artigo, né, publicado, assim, é uma boa fonte, assim, tá? E eu acho que só para finalizar o que eu ia te dizer, tem essa questão sensorial também, que eu acho que é muito importante a gente avaliar, né? Então, é uma criança que não só no alimento, mas no resto todo, também tem essa sensibilidade, né? Ou ela é mais hiperreativa, né? Ou hiporreativa. Então tem os dois lados, assim, né? Então eu acho que são por aí pra gente observar, assim, né? Ali ela falou Mas apenas isso, 10 assim. alimentos. Apenas 10 quando a criança. Seletiva quando ela come apenas 10. Tem a classificação, eu não lembro de cor, que é assim, ó, seletivo grave, seletivo, né? Então tem assim, aceita até 25, aceita 10, então tem várias classificações, assim, por números, né? Porque a gente vê casos de seletividade alimentar grave, né? E aí, por isso que eu disse, a nutricionista sozinha não dá conta. Meu E sobrinho é a gente tem autista. que, O tem autista, que... eu queria chamar a atenção que o autista tende a ter muita Exato. seletividade. E assim, ó, não é seletividade bobinha, é seletividade tipo dois alimentos. É aquilo e aquilo. Isso, só Dois, come três. amarelo, só come branco, né? Ou só come... Tem casos de crianças que, né, com 6, 7 anos só se alimentam de leite, Leite. né? Porque não aceitam. Né? Então tem, assim, por isso que eu disse que eu acho que nesses casos, né, tem que ser uma equipe multi. A Nutri sozinha não vai dar conta disso, né? Há uns E às vezes a mãe 10 nem se dá por anos. conta que. Aham, não. Eu tive, é o que eu ia te contar agora. Eu tive um caso há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, de um menininho de. Tinha o quê? Uns seus 5 aninhos, tá? E ele chegou pra mim no consultório porque ele tava gordinho. E aí a mãe queria ver alguma coisa pra ele emagrecer. Quando ele riu pra mim, sabe quando tu faz assim, ó? Aí eu pedi pra abrir a boquinha dele pra eu ver a boquinha. Ele mal tinha os Ah, dentes pra fora. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Não tô brincando, eu tô falando bem sério. 4, 5 anos, eu não me lembro aham. muito bem. Ele tinha perdido o pai num acidente de moto. A mãe, não quero desmerecer, mas a mãe não estava muito aí. E ele Uhum. só tomava iogurte. Porque ele tinha se Ah, engasgado com uma salsicha, sua mãe me contou. uhum. Aí tu vê o estilo de alimentação da criança, com uma Uhum. salsicha, engasgado, Uhum. engasgado mesmo, de ficar Uhum. roxinho. Uhum. E aí fizeram as manobras, conseguiram tirar a salsicha do menininho. Dali ele não comeu mais nada que fosse sólido. E aí ele tomava o quê? TT, que nem a mãe me disse. Ah, ele só toma TT ou iogurte. Então o que que eu faço, né, Nutri? Eu vou variar no tipo de iogurte para ele. Então ele toma Danette, ele toma iogurte de fruta. Eu dou iogurte de fruta. Coco. Ai, é isso aí. E aí era porque que tava E obeso. aí, e na verdade assim, ó, a gente não consegue, a gente não, né, não pode nem, não é julgar essa mãe, né? Porque ela passou aí por uma situação de vida ou morte, né? E nesse momento ela, né, teve uma crença talvez nela que acabou transparecendo isso para a criança, de que ela não teria mais condições de comer nada sólido, Engasgou com a avó. né? Então, tudo isso acaba acontecendo, né? Não, e assim, ó, Agora que a vida já tá 4 chegando no anos. fim, né? Já, passou muito rápido. E esse menino, pra Oh! vocês terem noção, eu encaminhei ele pra fono e pra uma psicóloga. Uhum, Pra uhum, conseguir manejar isso melhor. Tanto que eu falei pra ela, eu acho uhum. que agora no foco não sou eu. Porque ele Aham. tem um outro problema, que é o problema desse trauma. Exato. Então, o foco agora Aham. não sou eu. Não vai ser Uhum. 2, 3 meses que vai estragar essa criança, porque ele já vem há 4, 5 anos assim, Exato. né? Então agora o Uhum. foco é a gente manejar o risco real que ele vai ter se ele levar isso pra vida, né? Tanto, E olha a procura da mãe, né? Ela tava pensando, na verdade, era no peso, né? sim, só porque ele Não tava era gordinho. na melhora da alimentação, né? E ela ainda me disse assim, eu acho muito feio quando eu olho ele na escola, ele é muito gordinho perto dos outros. Quase que eu digo, tu não notou que os dentes dele não estão pra fora?
Aham. Eu me lembro Tu que falou, ele foi para só para dentista, complementar. sabe? Não, só para complementar, tu falou dos dentes, uma coisa que é muito importante é a gente observar o frênulo, né, lingual. Porque às vezes é uma Uhum. criança que tem o frênulo curto, já não mamou, já não conseguiu ter, né, sucesso na amamentação. Na introdução alimentar, ela não consegue levantar a língua. Como é que ela vai manipular aquele alimento dentro da boca, né? Mas eu Então achei que também isso era impacta muito. mega avaliado, porque eu me lembro que uma das coisas que olharam quando a Julia nasceu, acho que umas 20 vezes, era isso. Eles Ai, que olharam sorte a isso, tua. juro, muito, Não, muito. mas não é. Passa muito despercebido ainda. Olha só, olha só. Deixa eu só ver que tem uma coisinha aqui. Aqui. Talheres. Ó, a introdução foi BLW. A gente tem Ah, 3 minutos, sim. 3 minutos, 3 minutos. Ah, E a dificuldade com a mão. Que idade tem? Nos coloca aí, Divânia. Que idade que ela tem? eu ia dizer, porque na verdade assim, a criança vai querer comer com a mão, elas têm esse prazer, né? A gente diz que o caminho da boca é sempre a mão, né? Então a criança quer tocar, para daí ter garantia de que aquilo é um alimento que não vai fazer mal, e aí ela leva para a boca, Eu né? deixo Então a é um Júlia comer com a estímulo. mão total. Tem que, é que na verdade a gente vai estimular, né? Então, olha, tem o garfinho. Olha, filha, a mamãe vai encher a colherinha para te pegar, ó, encher a colherinha, vou deixar aqui para te pegar. Uhum. É, Então, eu tem ajudo técnicas ela. que a É. gente usa para estimular, mas a gente não se preocupa com isso, assim. A não ser que seja uma criança de 7 anos, né? Mas, Mas se for indiana, se é não, normal. é isso. Né? Isso é Isso uma coisa aí. que me preocupa muito, é deixar. É o deixar, é a permissividade nessa criança, deixar ela tocar esse alimento, ainda mais no início, porque isso vai Uhum, fazer a diferença. É ou não é? Vai uhum, fazer a diferença. com certeza. Encorajar os pais de que vai ter bagunça, vai, mas é tão Uhum. importante para o futuro da criança, sabe? Tão importante. É que nem, ô Carol, é que nem cuspir o chuchu. É um aprendizado pra Uhum, Julia. uhum. Ela não vai fazer isso, né? Talvez ela aprendeu a cuspir. Olha que legal, Pode né? ser, vai saber. É que como ela gostava tanto, eu fiquei meio em choque, porque ela era alucinada por Uhum, chuchu. E de repente eu vejo ela, e eu não sei nem se também, como eu fiz uma cara, eu não sei se ela não quis cuspir mais uhum, para me provocar aquilo de novo. uhum, Talvez uhum. fosse Ou porque ela que achou achou que tu tinha graça. achado legal. Aham. É, É, pode ser, isso aí. pode ser. Mas, Fabiola, adorei, 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 adorei. Acho que a gente pode fazer uma, marcar uma para BLW, que eu acho que nisso tu é expert, com uma bagagem gigantesca pelos teus dois Uhum. pequenos, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito legal. Acho que o pessoal quer muito saber sobre isso, né? Eu acho muito legal. E eu acho que vale a pena a Ah, gente, conta comigo. né, pensar nisso. Acho que o pessoal, se o pessoal quiser, vai dando um joinha aí, que a gente pode pensar em marcar uma próxima sobre Uhum, BLW, né, algumas dicas de BLW, porque eu acho que isso vale bastante a pena. Eu gostei, eu tive medo, mas uhum. eu fui, né? E hoje todo mundo que olha a Júlia com 1 ano e 2 meses diz: Nossa, como ela tem coordenação para comer. Todo mundo me É, fala isso. Todo mundo me é. fala. Eu digo, Porque tu oportunizou. ela escova o dente, ela come com a Uhum, mãozinha dela, né? Come com a mão, uhum, mas ela pega também o talherzinho e põe na boca. E uhum, eu tenho certeza que isso foi BLW. Ó, o pessoal dando ok aí, uhum. ó. Então a gente vai marcar, minha gente. Vai marcar pra gente poder falar sobre isso. Já vou dar tchau, porque daqui a pouco eu vou desligar na cara de vocês. Fabiola, brigada, tá? Pessoal que tá aí em Obrigada, casa, eu. brigada também. E amanhã a gente tem Obrigada. na Nutrição Mind pra gente conversar de comportamento, tá bom? Obrigada, Então tá, Fabiola, vou de novo, acompanhar. tá? Beijo pra Beijão. todo mundo, Até gente. Boa mais. noite. Até. Tchau, tchau.